Boa tarde, pessoal. O pessoal já está chegando aí para a nossa live de hoje à tarde, mais uma live do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Algumas pessoas perguntam sobre o museu, agora estão entrando nas nossas redes e tomando conhecimento. Onde que fica o museu? O museu ele fica junto ao campus universitário do campus de Engenheiro Coelho, uma cidadezinha aqui no interior de São Paulo. Aqui está localizado o nosso Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB. E nós temos agora, cada sábado, cada semana, trazido uma nova exposição virtual aí, nesse período de quarentena, que a gente não pode visitar fisicamente o museu, mas o museu chega pertinho da gente com as nossas exposições. E cada semana um curador diferente, isso que é mais legal ainda, porque a gente tem diversos olhares sobre o nosso acervo. E hoje a curadoria é do Rodrigo Udo Zeviani, um historiador aí, lá de Maringá, que veio para fazer uma curadoria para a gente aí, para exposição. Por favor, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, nós ficamos muito felizes, principalmente pelo tema que você escolheu. Por favor, cumprimenta aí o nosso público e fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Vixe, eu que estou feliz de estar participando, para mim é uma honra. Eu já tive a oportunidade de conhecer o MAB uma vez, e é uma alegria saber que existe uma instituição dessa dentro do Brasil, né? E para mim é uma honra, eu estou bem contente, fiquei bem feliz de poder participar e de poder estudar, né, também, conhecer melhor, mais profundamente as peças. Eu sou professor de História há 18 anos, eu sou mestre em História Política, eu sou professor de História da Arte também. Eu fiz pós-graduação em História da Arte e hoje eu leciono essa disciplina também, e sou apaixonado, né, por História da Arte, por Arqueologia, eu leio tudo que eu posso, eu assino materiais aqui, né, acho que você deve conhecer essa publicação aqui, né, então eu gosto bastante, né, procuro me envolver, porque faz parte da história da humanidade e de certa forma, é uma maneira também de a gente chegar mais perto da Bíblia, né? De a gente chegar mais perto até de Deus também, né? De entender a linguagem que era usada na Bíblia. Então, eu acaba sendo uma praia muito legal de visitar, né? Eu gosto bastante mesmo. Digamos que entre a obrigação e o prazer, esse aqui vai ser muito legal, porque é um prazer muito gostoso. Então, eu estou bem feliz de estar participando, foi uma super oportunidade, estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Que legal, Rodrigo, muito bom mesmo. E olha, o nosso público já está aí com a gente, dando boa tarde, dizendo que tem vontade de conhecer aí o nosso museu pessoalmente. Haverá oportunidade aí, com certeza, de conhecerem. Mas, enquanto isso, né, a gente vai conhecendo o nosso acervo e conversando um pouco por esse meio aí tecnológico, também é uma maneira de chegar. Pessoal, façam aí, deem o seu likezinho, curtam, compartilhem a nossa live, façam suas perguntas, seus comentários, vamos entrar todos juntos no bate-papo de hoje, que está falando um pouquinho de um tema que eu também adoro muito, nossa, né, sou super fã, porque é a minha área, né, minha área é artes também, então, arte cristã primitiva. E aí a gente vai começar falando um pouquinho do cristianismo no início do seu movimento, nos primeiros séculos, como que isso foi se desenvolvendo, Rodrigo? Como que foi aí os primeiros séculos, aí após, né, os apóstolos ali, o movimento dos apóstolos, a disseminação do cristianismo, como que era o contexto do cristianismo dentro do Império Romano? Legal. Aí a gente tem... a partir do momento que você tem a ascensão de Cristo, o cristianismo ele começa a se dilatar, né, para dentro do Império Romano. Ele começa a crescer, você vai ter os apóstolos começando a pregar o evangelho, o epicentro é Jerusalém, né, digamos assim, se fosse para existir um primeiro papa, seria Tiago, provavelmente, irmão de Jesus, isso segundo o próprio Eusébio de Cesareia, que vai escrever a História  ali por volta do século IV, né, a pedido do Constantino,
E aí o cristianismo ele começa a se proliferar. Já desde o primeiro século, pelo fato de ter dificuldade, às vezes, de ter acesso ao material escrito, né? Você vai ter as cartas paulinas, as cartas de João, de Pedro, ainda sendo copiadas, a Bíblia está em processo de produção, né? É um processo que vai se fechar ali dentro do primeiro século ainda. Começa a aparecer aqui e ali uma outra interpretação variada a respeito do próprio cristianismo. Mas, digamos que nesse primeiro momento, no primeiro século, o cristianismo ele ainda tinha uma perspectiva mais padronizada, né? A ideia era a pregação de Jesus Cristo como Salvador, como Redentor. A partir do primeiro século, né, ali quando já morre a segunda, terceira geração daquelas pessoas que conheceram Jesus, que você tem Cristo, aí você tem os apóstolos, aí você tem as pessoas que conheceram os apóstolos, depois você tem quem conheceu os apóstolos, e assim por diante, né? E depois você começa a ter as reproduções também dos manuscritos, né? Um desses, inclusive, que a gente tem muito contato, e a gente, né, tem que agradecer muito a Deus por ter se mantido incólume, que são os manuscritos do Mar Morto, são produzidos justamente por uma tribo dessas cristã, que vai estar ali no sul, né, da região de Cristo, ali na região do Mar Morto. Justamente são tribos que vão surgindo e que vão criando suas próprias perspectivas religiosas. Então, vai começando a ter essa diversificação. Entretanto, é muito interessante notar que até o século IV existiam determinadas plataformas essenciais do cristianismo. Por exemplo, a questão da justificação pela fé, né, que Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade, isso era uma rocha sólida, né, ninguém mexia nisso. Outra coisa muito importante é o papel intercessório de Cristo, a função da Páscoa, né, que a Páscoa ela migra, né, ela vai ter um papel importante dentro do judaísmo e depois ela tem um papel importante dentro do próprio cristianismo. E a questão da morte, né, até ali meados do século IV, já começou a haver alguma divergência, mas ainda se acreditava de maneira relativamente predominante de que morreu game over, né, morreu, acabou. Então, acreditava-se nisso. Aí, conforme o cristianismo ele vai se alastrando dentro do território romano, começa-se a tentar casar, né, a perspectiva romana com a perspectiva cristã de que, quem sabe, corpo e alma fossem coisas eventualmente separadas. Então, existem algumas doutrinas que caminham, né, vão conseguir se manter até por volta do século IV, que aí é quando Constantino vai se aproximar do cristianismo. E lá no final do século IV, um cara que muitas vezes é esquecido, mas ele é extremamente importante, que é Teodósio, vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Aí, de fato, aí eu faço referência ao Rui Barbosa, escrevendo o Papa e o Concílio, né? Ele vai dizer que o cristianismo realmente perdeu um pouco da sua originalidade, porque ele se associa ao Império Romano. E, ao se associar ao Império Romano, ele vai passar a adotar, né, na sua iconoclastia, nas representações artísticas, todo um viés romano para poder representar o cristianismo. Então, a gente percebe que entre Jesus Cristo e o século IV, o cristianismo ele tem uma forma de se expressar, né, através de símbolos, através de desenhos, de imagens. Os símbolos, as imagens, eles têm um significado. A partir desse momento, com o passar do tempo da história da igreja, houve essa mudança. Até o século IV, a gente tem uma forma de expressar os símbolos da igreja, né, ou o próprio cristianismo. A partir do século IV, vai existir uma forma distinta de representação. Por quê? Porque é quando, finalmente, o mundo romano assume o cristianismo como algo seu. Então, vai passar a haver uma forma de representação do cristianismo de forma distinta mesmo. Muito interessante a gente pensar nisso, né? A gênese aí desse cristianismo, ele já nasce dentro de um império predominante, que é o Império Romano, e é claro que ele vai absorver dessa cultura. Muitos dos conversos eram gregos, eram romanos, então isso também, eles tinham suas práticas, já tinham seus costumes, Sim. E isso então acaba, né, nessa mistura aí
se formando o cristianismo dentro desse contexto. Inicialmente, o cristianismo, nesses primeiros séculos, antes dessa adoção definitiva pelo cristianismo, esse movimento, ele era aceito? Como que era isso aí pelo Império Romano? Mas antes de você me responder, aí nós temos vários amigos que estão nos acompanhando, dizendo que você é fera, Rodrigo. Nossa, então escolhi o nosso... Cuidado. Tem gente da Colômbia nos assistindo, a Sari. Olha que legal. Olha que legal, que chique, nós estamos internacionais. E tem gente pedindo aí também, a Natália está pedindo indicações de livros. Na exposição que o Rodrigo procurou essa semana, tem no finalzinho as referências bibliográficas que ele utilizou, mas também ele pode mostrar algumas outras referências para a gente. Então, fala agora para nós sobre como que era nesses primeiros séculos aí, né? O cristianismo, a aceitação disso. Ótimo, legal. Ser cristão é ser contracultural, né? Nesses primeiros séculos, é totalmente contracultural, né? A começar por essa questão da separação dual que existe dentro da filosofia grega, e isso vem para a filosofia romana, da questão da vida, né? Corpo e alma. Então, o cristianismo, ele não acredita que, esse cristianismo primitivo, ele acredita que morreu, acabou tudo, a vida e a alma são a mesma coisa. Isso era um problema para os romanos, porque quando eles morriam, eles acreditavam que algo permanecia. E os cristãos acabavam sendo um tipo muito difícil, porque para eles morreu, acabou tudo. Então, como é que você consegue destruir, né, um movimento que não se importa de morrer completamente, de um indivíduo morrer e morrer completamente? E os romanos perseguiam sistematicamente os cristãos, né? Alguns imperadores com mais afinco do que outros. Por exemplo, Nero. Né? Nero, você vai ter Paulo ainda vivendo nesse período, né? Nero ali chegou a atear fogo ali para tentar, vai acabar botando a culpa nos cristãos. No final ele nem estava em Roma, possivelmente, né? Mas ele teria supostamente ateado fogo em Roma para poder ampliar os jardins da sua casa, né? Lugar que depois o Vespasiano vai fazer o Coliseu. Mas ali depois você vai ter, já esticando um pouco mais para frente, né, já dentro do século IV, Diocleciano empregando uma das piores perseguições. Quer dizer, os cristãos foram sempre perseguidos. Então, era uma coisa sábia, era importante, era inteligente da parte dos cristãos não ficar nos grandes centros. O certo era evitar, por exemplo, cidades como Roma, evitar cidades como Antioquia. Era importante evitar esses centros, tá? A própria Jerusalém, que era um ambiente hostil para cristão, tanto por parte dos judeus quanto por parte dos próprios romanos que viviam ali. Entretanto, o cristianismo cresce nesses lugares também, mesmo sendo perseguido. Muitos cristãos, porém, acabaram fugindo dali e vão se situar em cidades menores, né? Cidades portuárias são sempre um negócio interessante. Cidades portuárias, elas têm uma aceitação ao diferente muito maior. Então, Éfeso acaba sendo uma cidade onde o cristianismo prospera, né? Mas ali, especialmente onde hoje é a Turquia, que é a região da Anatólia, né? Tem dentro da Anatólia, tem a região da Capadócia, muitos cristãos vão morar ali, né? É muito interessante ver como o cristianismo ele prospera nessa região. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás essa região da Turquia. É absurdo o que as pessoas faziam ali, né? Construindo cidades subterrâneas com capacidade para 30 mil pessoas viverem ali tranquilamente, né? Com água potável, com alimento dentro dessas cidades subterrâneas, né, construindo suas igrejas cavadas dentro das rochas, né, pintando as paredes, né? A cidade de Goreme talvez seja um dos maiores símbolos a céu aberto disso, né? Absolutamente belo, né, o que era produzido no interior dessas capelas cavadas dentro das rochas. Então, esse cristianismo ele vai ter que lutar para sobreviver. No caso das cidades maiores, é muito difícil você impedir o cristianismo de prosperar, de ele ser proliferado. É muito difícil evitar. E, ao mesmo tempo, é difícil ser cristão. Parece dicotômico, né? Mas, por exemplo, quando você pega um grupo de cristãos e leva para, por exemplo, quem vive em Roma diz que não se mataram muitos cristãos no Coliseu, né? Costuma dizer que eles foram para o Circo Máximo, que fica ali a questão de uns 300 metros do Coliseu.
Quando esses cristãos eram levados para um ambiente desse, olha que interessante, o circo máximo ele tem capacidade para mais ou menos umas 100 mil pessoas. O horário nobre, né, do Coliseu era a parte da tarde. No final das lutas dos gladiadores, ali por volta das 5 horas da tarde, era o momento, então, de execução dos condenados. E, normalmente, a sentença era lida publicamente. Então, você sabia que os cristãos estavam morrendo por serem cristãos. Então, esses camaradas são colocados ali dentro da arena e eles vão morrer ou cozidos, né, assados vivos, né. Aí tem um livro bem interessante do Benjamin O'Reilly, chamado Os Mártires do Coliseu. É um livro escrito no século XIX. Esse camarada usou fontes romanas para descrever como os cristãos eram mortos. Então ele conta, por exemplo, a história sobre cristãos sendo assados vivos, né, gente sendo jogada dentro de tachos com óleo fervendo para serem fritas vivas, pessoas que eram crucificadas e depois ateado fogo embaixo delas para acelerar o processo de morte. Elas eram dadas para animais, né, para serem comidas por animais. E o mais impressionante disso é que a ideia do Império Romano era que, com essas formas dramáticas de execução, isso pudesse ser um espetáculo que demovesse as pessoas da possibilidade de ir para o cristianismo. Só que quando um cara desse morre pela fé dele, esse cara está fazendo uma coisa que romano nenhum faria pela sua própria fé. Né? Que romano morreria por um Deus? Se ele estiver chateado com Deus, ele vai recorrer a outro. Né? Entre os romanos isso era muito comum. Eu não gostei desse Deus aqui, não gostei das soluções que ele me deu, vou virar as costas para ele e vou recorrer a outro Deus. Isso era muito normal. Na Grécia isso já era comum. Agora, entre os cristãos, não. Entre os cristãos é um Deus só. Né? E aí os romanos começam a questionar, escuta, mas por que esses caras estão morrendo por isso? E o que é isso que estão? O que é Crestos? O que é cristianismo? E aí o que acontece? Começa a haver uma divulgação. Veja bem, olha que interessante, aí eu acho que é um detalhe legal que a gente abordou na nossa exposição essa semana. Os cristãos, para poderem, eles, é claro, não iam fazer culto abertamente, porque também ninguém é suicida, né? Eles são cristãos, mas não são suicidas, eles não querem morrer, eles querem pregar o evangelho e viver seu evangelho, é isso que eles querem. Mas o que acontece? Muitos deles, para poder determinar o seu local de culto, eles desenhavam símbolos. E estes são os símbolos primitivos do cristianismo. Então, quais eram os primeiros símbolos que eles usavam para estarem associados ao cristianismo? Normalmente, peixes e, às vezes, pães. Né? Mas, normalmente, o peixe. O peixe é o primeiro grande símbolo do cristianismo. Por que o peixe? Porque Jesus Cristo vai dizer, olha, eu vos farei pescadores de homens. E nós sabemos, né, que todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, você vive o evangelho, você vai querer pregar o evangelho como um pescador de homens. Então, o peixe, ele casava muito bem, sem contar que existem inúmeras passagens de Jesus comendo peixe, né, Jesus buscando pescadores, né? Então, o peixe era um ótimo símbolo. Então, o que acontecia? Para eu indicar um local de culto, muitas vezes eu desenhava peixes apontando para uma determinada direção. Ora, os romanos, eles costumavam pichar muitas paredes do Império Romano. Era muito pichado, inclusive com, às vezes, muita malandragem, né? Tinha muita sacanagem pichada nos muros romanos. E quem via um peixe ali, minimalista, inclusive, porque não era um peixe, normalmente não era um peixe muito rebuscado, era um peixe minimalista mesmo, só o contorno, não dava muita bola, mas um cristão sabia o que significava. Um outro detalhe interessante é que, não raras vezes, esses locais de culto, não raras vezes, não é sempre, mas não raras vezes, esse local de culto eram cemitérios, né, o que a gente chama de catacumbas. Por que eram cemitérios? Porque, bom, primeiro, os romanos eles têm medo de alma penada. Como eles acreditam que corpo e alma não se enquadram dentro do mesmo espectro, eles tinham muito medo do cemitério, eles tinham muito medo de ir no cemitério e aparecer um fantasma para eles. Então, eles não iam ao cemitério com frequência, muito menos à noite. Então, ora, que lugar que os cristãos podem fazer seus cultos tranquilamente sem serem aborrecidos pelos romanos? Nos cemitérios. Então, a gente vai ver muita simbologia cristã dentro de pequenas capelas nas catacumbas, não só em Roma, mas em vários lugares, né, do Oriente Próximo, né, a gente vai perceber isso, né, tem ali na Turquia, a gente vai perceber um pouquinho disso também, e às vezes, mas já com uma frequência muito menor na Europa, já uma frequência bem menor mesmo, isso é mais comum no Oriente Próximo.
tá? Então, em Roma, né? Aí já no caso europeu, no Ocidente aqui. Então, eles vão fazer os seus cultos dentro dos cemitérios, porque dentro da perspectiva cristã, morreu, acabou. Então, ele não tem por que ter medo de alguém que está morto. Então, eles iam fazer seus cultos nos cemitérios. E ali, dentro dos cemitérios, a gente encontra muita simbologia do cristianismo, né? Referências ao semeador, referências ao peixe, referência aos pães, né? Referência a Jesus como um cordeiro. Então, essa simbologia da igreja, a princípio, ela também é bastante primitiva, ela não é muito rebuscada, né? Ela não é muito complexa, nem existem tantos símbolos assim. É bem interessante a gente notar também, Rodrigo, que essa tradição de pintar catacumbas, né, pintar espaços mortuários, isso a gente já conhece essa tradição desde o Egito, né? Sim, romanos, quer dizer, não é uma coisa nova que os cristãos agora instituíram decorar esses ambientes com certeza. O que muda são os símbolos, né? Uma outra lógica, né? Um outro sentido. E a própria iconografia dali é uma iconografia diferente. A gente vai ver os temas cristãos predominando, né, como a história do bom pastor, como você colocou aí, símbolos que agora passam a ser adotados, os pães, os peixes. A gente vê algumas catacumbas que têm a própria figuras, né, dos discípulos em torno da mesa, como se fosse a ceia. Então, esses temas, eles passam a surgir ali dentro desses ambientes. Exato. Exatamente. Pintar a catacumba é uma tradição muito antiga, né? O Egito provavelmente é o melhor exemplo, é um exemplo clássico, né, disso. O que muda realmente é a simbologia, né? O significado também que os cristãos atribuem a isso e os desenhos, a iconografia, como você disse, que eles vão empregar dentro dessas tumbas. Até porque para o cristianismo e a tradição judaica havia uma certa resistência aí à questão da representação do sagrado, né? A gente sabe por exemplo, as sinagogas judaicas, elas tinham pinturas, como a gente vê as sinagogas de Dura-Europos, né, na Síria, com cenas bíblicas também, dos patriarcas. Então, eram mais cenas do cotidiano, da vida deles, do que propriamente uma representação dos seres sagrados, como a gente vê na representação egípcia, por exemplo, ou da mitologia grega. Exato. Talvez nesse sentido, veja, eu vou fazer uma comparação, só a nível de comparação mesmo. Quem for hoje em dia a uma mesquita, você dificilmente vai ver você vai ver muito desenho, você vai ter arabescos de todo tipo de natureza, geométricos, florais, né? Enfim, vai ver uma iconografia linda, maravilhosa, mas nada que associe, por exemplo, a Alá. Né? Não existe representação direta a Alá. Dentro do cristianismo, claro, levando em consideração que o islamismo ele foi muito influenciado pelo cristianismo e pelo judaísmo, a gente percebe esse medo, né, no princípio do cristianismo, e eu acredito que isso ele vai incorporar do judaísmo, de tentar criar uma imagem para Deus, né? Então, você não vai ter uma imagem de Deus, né? Quem começa a construir ou dar bastante importância para, por exemplo, a iconografia do próprio Cristo, é justamente essa igreja posterior, né? Essa igreja a partir do século IV, ali você começa a perceber mais essa preocupação, né? De repente, criar uma iconografia para Maria, de criar uma iconografia para Jesus, de criar, né, ou supor, por exemplo, como eram os apóstolos, né, especialmente Pedro, que vai ser, Pedro e João Batista, né, nessa arte bizantina, eles são os mais celebrados, até mais João Batista do que Pedro. Mas é ali que começa a aparecer, né, com mais intensidade isso, mas originalmente não existe até uma preocupação de tentar me afastar da possibilidade de criar uma imagem para Deus, ou de criar uma imagem para Cristo, porque são seres sagrados, né? Então, eu posso criar realmente os símbolos não tem problema, mas aquilo que é divino, ele não deve ser, como é que eu poderia dizer? Não deve ser corrompido, né? Com uma perspectiva humana. É como se eu tentasse humanizar aquilo que é divino. Isso seria uma blasfêmia, né? Então, eles vão evitar muito esse tipo de coisa.
Então, a iconografia que a gente percebe, né, a gente falou, aí, às vezes as pessoas vão pensar, pô, esses caras não têm muita criatividade, né? Eles estão fazendo uma apresentação e eles nem sabem muito. Mas é que a iconografia da igreja primitiva, ela era realmente muito limitada. Você não vai ver muitos desenhos, né? Você não vai ver muitos símbolos. Os símbolos que tem, para eles, já são extremamente sagrados, já resumem o cristianismo profundamente. Então você vai ter ali, às vezes vai aparecer uma videira, né? Às vezes aparece uma videira, né? Não é muito comum também, mas você vai ter, por exemplo, pombos, carneiros, o semeador, os pães, o peixe, mas é isso, não passa muito disso, né? E a escrita grega, né? Às vezes aparece alguma escrita grega, também não é lá muito comum, né? Você ter escritas gregas na arte cristã, ela começa a aparecer ali por volta do século II. Nesse primeiro século, nem isso, né? Até porque muitos dos conversos também nem eram tão alfabetizados, né? Isso não era uma coisa tão comum. Então, realmente havia uma preocupação em manter equidistante. Olha, isso aqui é sagrado, isso daqui é profano. Então, vamos tomar cuidado para a gente não banalizar a figura de Deus, e nem a figura de Jesus Cristo. E tudo muito rudimentar, muito simples, comparado, por exemplo, à destreza e à habilidade da arte grega, romana, né? A maneira como eles faziam as suas representações, o naturalismo grego na sua arte chegou à perfeição. E agora a gente tem uma arte muito mais simplificada, muito mais singela, que não tem esse objetivo de estético, né? De destacar o belo. A própria figura humana, ela é muito, às vezes, achatada, o modelado da figura, não segue regras de proporção que foram tão desenvolvidas na arte grega. Então, uma arte muito simples. Mas vai haver uma transformação bastante significativa justamente no momento em que essa arte agora passa pela aceitação do cristianismo, né? Com a suposta conversão de Constantino, há uma mudança radical nesse panorama, né? E a gente vai ver aí, vamos dizer, um investimento, né? Agora, por parte aí do Império Romano e posteriormente o Império Bizantino no cristianismo. E aí a gente vai ter uma mudança, né? Sim, eu achei muito legal você ter falado a suposta conversão de Constantino. Foi muito legal, porque eu acho que essa afirmação, o mais saudável que a gente pode dizer é isso mesmo, é a suposta conversão dele, né? Porque há uma certa distância entre o que ele diz e aquilo que ele andou praticando, né? De fato, o cristianismo passou a ficar muito mais elaborado, né? Pelo menos a iconografia, muito mais elaborada. A cruz passa a ser um símbolo, né? Esses dias eu estava dando aula estava justamente falando um pouquinho, tangenciando esse tema na sala de aula, e brinquei com os alunos, falei assim, gente, imagine, por exemplo, um parente seu que morreu, né, de uma doença terrível, pense em câncer, né, uma doença tenebrosa. Você teria uma fotografia do câncer na sua casa? Não, eu coloquei essa fotografia desse câncer aqui para me lembrar do parente que eu perdi, né? Ou você perdeu um parente, né, assassinado, né? Você teria a fotografia da arma do crime na sua casa para você lembrar do seu parente? Nós teríamos uma fotografia do parente, mas não. E quando a gente usa a cruz, é um exemplo forte, obviamente, mas a ideia de usar a cruz é para tentar fazer as pessoas associarem na cabeça delas o quanto é agressiva a ideia de a gente usar a cruz como símbolo para as pessoas que vivem no Oriente naquele contexto, né? Até hoje, por exemplo, os judeus eles têm uma certa dificuldade com a simbologia da cruz, porque ela é um instrumento de tortura. Mas a partir do século IV, ela vai passar a ser fartamente utilizada como simbologia cristã, especialmente depois da suposta visão, vamos usar a expressão suposta, né? Da suposta visão que Constantino tem, né, na Batalha da Ponte Milvio, em que ele vai ter uma visão em que ele vai dizer, olha, por este símbolo, através desse símbolo vencerás. E aí ele passa a usar cada vez com maior frequência, e a cruz ela vai ganhar muitos desdobramentos, né? Você vai ter a cruz bizantina, vai ter a cruz de Malta, vai ter a cruz dos navegadores, enfim, você vai ter um desdobramento gigantesco de cruzes,
para associar isso ao cristianismo, né? Então, a cruz, ela passa a ser muito mais utilizada. Outra coisa que passa a existir também é a auréola na cabeça das pessoas que são representadas. Isso não existia, né? Então, se eu quero divinizar alguém, se eu quero dizer que essa pessoa é um ser sagrado, eu passo a colocar a auréola na cabeça desse indivíduo. E outra coisa que é muito interessante, Jean, a gente salientar, é que a partir desse momento, figuras políticas também serão divinizadas. Então, por exemplo, você vai ver uma moeda comemorativa do Constantino, ou do Justiniano. O Justiniano é um clássico, a gente sempre fala do Constantino, mas o Justiniano é um clássico, né? As moedas, né, referentes a eles, também terão auréolas na cabeça dos líderes políticos. Para a gente poder perceber o quanto, isso ajuda a gente a perceber o quanto religião e política vão estar associados. Isso ajuda a gente a entender, por exemplo, o fato de você pensar Constantino entrando, né, na ideia de ser um líder religioso e político simultaneamente. Então, são poderes temporal e espiritual começando a se entrelaçar. Quando isso vai empregado numa moeda, você vê que a extensão dos poderes desse cara são quase que infinitas, né? Porque esse cara, ele é o coração da economia, ele é o líder político e agora ele também é o líder religioso. Isso não aconteceu só com Constantino. Como eu estou dizendo, isso vai para Justiniano. Justiniano já está 250 anos depois, né? Justiniano vai governar de 525 a 567, já no Império Bizantino, mas você vai ver moedas do Justiniano também com uma auréola, como se esse cara fosse um cara santo, né? Não vamos nem falar da revolta nica, em que ele manda degolar 30 mil pessoas numa revolta, né? Esse é um cara santo mesmo, né? Cara que, né, casou com uma prostituta, né? Porque, enfim, ele vivia nesses lugares, acabou se apaixonando por uma delas. Então, ele tinha uma vida eu diria, não muito ortodoxa em termos cristãos, né? Então, a gente percebe na iconografia a preocupação de estar associando a santidade, né, dos seres espirituais para também os seres políticos, para os entes políticos, para poder empregar na cabeça das pessoas um estilo mais intenso de poder. É bem interessante essa questão, por exemplo, da cruz que você coloca, porque a própria planta da igreja agora é em forma de uma cruz, né? Exato. Então, esse símbolo ele acaba se disseminando bastante. Eu trouxe aqui para gente, para ler aqui para gente, uma citação do Bispo de Nola, do século V, quando ele vai falar justamente sobre por que essa concessão da igreja agora, utilizar tanto a iconografia, por que decorar tanto o ambiente interno das igrejas, né? E ele vai dizer o seguinte, quando a multidão olha para os quadros e uns para os outros e se põe a examiná-los espontaneamente, já se demora mais do que antes a pensar em festas e se alimenta com os olhos em vez de alimentar-se com os lábios. Dessa maneira, enquanto se maravilha com pinturas, esquece a fome. Um hábito melhor se apodera gradualmente de todos, que ao lerem as histórias sagradas, aprendem com os exemplos piedosos quão estimáveis são as santas ações e quão satisfatória para a sede é a sobriedade. Ou seja, também as pessoas não sabiam ler, né? Como impregnar esse espírito do cristianismo, que em certa medida era até uma forma de dominação, né? Para que a população se sentisse agora, vamos dizer assim, limitada ali ao poder da igreja e ao poder também do império, nessa mistura. Então, a iconografia ela vai ter um papel extremamente importante nessa disseminação desses princípios, né? Sim. Se a gente pegar a iconografia, a importância da iconografia, que aí a gente começa a entrar, a gente já está no século VI, a gente já está em Idade Média. Como vai ser importante os desenhos para a própria divulgação do cristianismo, né? Se você pegar o estilo gótico, românico, né, ali das próprias igrejas, mas especialmente o românico e o gótico, né, deixando a arte bárbara aqui para trás, as esculturas, as pinturas, elas são pedagógicas, porque a galera não sabe ler,
né? Inclusive o próprio teatro, né? As primeiras operações de teatro, elas vão acontecer dentro da igreja, e aí os padres vão falar assim, não, peraí, gente, né? Começaram com cenas cristãs, mas daqui a pouco a galera começou a rir, tinha alguém que cometia um erro na peça, não, então sai daqui, né? Vamos para fora. E aí aí o teatro, enfim, vai ganhar outra dimensão. Mas realmente, a gente percebe que a iconografia, ela vai mostrar como cresce a perspectiva de poder do cristianismo e como o poder temporal vai passar a querer usar a simbologia cristã para adquirir legitimidade. Então, o que vai acontecer? Você vai ter determinados líderes políticos que vão usar da simbologia cristã. A gente já deu o exemplo do Constantino, né, da questão da cruz. Ele vê a cruz lá na Batalha da Ponte Mira e fala, por esse símbolo vencerás. Pô, e o cara viu uma cruz. Então, vamos seguir esse cara, né, ele está se convertendo. Né? E a igreja, a própria igreja cristã, ela já nasce acostumada a associar poder temporal e poder espiritual. Né? Então, ela vai usar a iconografia como uma forma de exercício de poder. Tá? Eu acho, né, dá para dizer, é triste um pouco isso, né? Porque hoje a gente consegue olhar para isso e estudar como arte. E consegue dar uma simbologia, mas durante muito tempo isso acabou sendo, de fato, uma forma de dominação. E a própria igreja, por exemplo, a iconografia da igreja bizantina, ela é toda no interior da igreja. Sim, a parte verdade. De fora, ela é as paredes nuas, né? Sim, então, mais sóbrias. Então, inicialmente, essa ideia de que a salvação está somente dentro da igreja. Era ali aquele espaço de contato com esse mundo divino. Onde e a altas, né? Entrava, né? Ali aquele espaço, e ali ele tinha toda essa contemplação daquelas pinturas, e claro, aqui o pessoal está nos colocando, né? Se a intenção dessas pinturas era trazer os conteúdos bíblicos. Muitas delas eram de temas da Bíblia, né? Muitas delas traziam os personagens bíblicos, as histórias bíblicas, mas ali do lado estava o imperador, né? Estava o líder político, o Papa, então sempre associando essas figuras de modo que a população, que às vezes não tinha muito discernimento, por falta de estudo, de leitura mesmo, eles acabavam associando uma figura à figura do imperador, ele do lado da figura de Cristo, com a auréola na cabeça, assim como a Cristo ali contemplado. Então, ficava muito fácil de colocá-los no mesmo bojo, né? Sim, é verdade. Isso é uma coisa importante que você salientou, eu acho legal a gente mencionar isso. Não significa que porque a gente esteja agora falando dessa associação e falando de poder, que todo mundo não presta, né? Ou que todo tipo de simbologia era uma forma malandra de quem sabe exercer poder sobre as pessoas. Independentemente das intenções, um símbolo, ele já exerce poder sobre nós. Aí a gente teria que entrar numa discussão muito mais densa, falar de Foucault, né? Eu acho que não é esse o objetivo. Mas a gente sabe que os símbolos, eles exercem poder, né? E, obviamente, muitas pessoas que estavam ligadas, conectadas à igreja, tinham preocupação de que esse poder, essa iconografia, de fato, exercesse um poder meramente espiritual, né? Porque, de fato, a Bíblia organizada, mesmo depois de ela estar pronta, ela era um pouco inacessível, né? Ela era muito difícil. Então, e você não vai ter uma população alfabetizada, né? Majoritariamente alfabetizada, até depois aqui do iluminismo, né? Então, a gente tem, nessa fase, realmente as pessoas procurando usar a simbologia do cristianismo como uma forma de fato, divulgar a fé. Isso é importante, né? E acabou sendo um instrumento legal. Outra coisa que você mencionou que eu achei muito legal, tudo está dentro da igreja, né? Tudo dentro da igreja, né? Ou dos monastérios, né? Ou dos monastérios, mas está tudo sob o controle de dentro da própria igreja. E as igrejas muito altas, porque você vai olhar para cima e você vai ter a sensação de que, ao mesmo tempo que você tem a sensação de que Deus é muito grande, você também tem a sensação de que a igreja é muito poderosa, né? Essas duas coisas, elas começam a aparecer associadas, especialmente aqui na Baixa Idade Média,
né, que as igrejas vão ficando cada vez maiores, né, vão ficando cada vez mais altas. Porque, num determinado momento, a igreja começou a ter noção do seu próprio poder, né, ela começa a perceber a extensão dos seus poderes. Poxa vida, eu sou capaz de tudo isso mesmo, né, por quê? Porque as pessoas, ela vai usar a fé das pessoas. Agora, é claro, né, só para quem está assistindo a gente ter uma ideia, quando Martinho Lutero trouxe a ideia da reforma protestante, ele foi muito elogiado por vários dos seus amigos. Ele falou assim, cara, a igreja realmente precisa repensar determinadas posturas, porque tinha gente, mesmo dentro da igreja naquele momento, que estava entendendo que via de maneira pura, né, o papel da igreja. Falou assim, não, eu acho que a gente tem que lutar. E, a princípio, mesmo os grandes líderes da igreja no Vaticano concordaram, falaram assim, poxa, realmente, esse cara está trazendo uma ideia interessante. Quando a igreja teve noção de que a salvação era pela graça e não mais pela fé, a igreja falou, pô, peraí, mas isso aí vai dar ruim pra gente. Né? Então, a gente vai acabar prejudicado por isso. E aí, né, o Lutero passou a ter uma luta para poder defender a justificação pela fé. Estou usando isso como exemplo para tentar justamente falar disso. Né, de que não é porque a igreja ela vai usar símbolos, ela vai usar não no sentido político, mas ela vai pintar símbolos, que ela vai fazer isso necessariamente porque ela está querendo exercer pressão e controle sobre a cabeça das pessoas. Era a melhor forma de você conseguir divulgar e pregar o evangelho. Né? Eu me lembro de uma cena de um filme chamado, ai caramba, acho que é o Patriota, não me lembro, em que você tem escravos, e aí uma pessoa resolve dar uma Bíblia para um escravo. Ah, não, Amistade é o nome do filme. É um filme muito, muito legal. Sobre um navio de escravos, enfim, e um cristão dá uma Bíblia para um escravo. E esse cara não sabe ler, mas ele começa a folhear e ele vê imagens. E a hora que ele vai vendo as imagens, ele fala assim, pô, esse camarada aqui era legal, esse tal de Jesus, esse camarada aqui, ó, ele fazia bem para todo mundo, mas chega no determinado momento que ele morre numa cruz. Mas depois ele ressuscita. Ele não lê nada em inglês, mas ele só pelas imagens, ele aprende o que é a essência do cristianismo. A mesma coisa acontece lá atrás, né, com essas mentes dessas pessoas, né, que muitas vezes vão ter apenas os símbolos para aprender de fato o que é a dinâmica do cristianismo. Sim, a gente sabe o quanto a arte causa um impacto dos sentidos, muito mais às vezes do que o próprio texto. Exatamente. Tanto é que depois, quando a gente tem justamente esse período da Reforma Protestante e quando a igreja começa a perder os seus fiéis, aí ela traz essa decoração para o lado de fora, né? Uhum. A gente vai ver no gótico, nas igrejas góticas, depois no barroco, então. Barroco. Mais ainda, né? É por dentro e por fora, né? Então, justamente para impactar o fiel ao máximo possível, os seus sentidos, né? Os seus olhos, usam da música também, né? Toda a acústica da igreja é super elaborada. Os vitrais góticos, eles trazem uma iluminação para dentro do ambiente da igreja. Isso tudo são recursos que vão sendo utilizados para impactar e trazer essa mensagem. A Natália tipo uma história em quadrinhos. É isso aí mesmo, né? Em certo sentido, não deixa de ser parecido com isso mesmo. Uma coisa que eu acho legal a gente destacar, por exemplo, na arte bizantina, é o ouro, né? Como eles usam ouro. E o mais legal, né? Como é que você faz uma folha de ouro? Você vai batendo nela até ela ficar tão fininha que parece uma folha. Né? Você pega um bloco de ouro e vai batendo nele que nem você faz papel alumínio. Não sei se as pessoas sabem que é assim que faz papel alumínio, mas você pega um bloco e vai batendo nele até ele ficar fininho. Aí o pessoal vai fazendo as folhas de ouro, vai colando, e o quanto isso é delicado, né? Para colocar ali nas paredes uma folha dessa de ouro, para poder dizer assim, olha, isso daqui é realmente muito especial, né? Isso aqui é muito sagrado, né? Então, de fato, a igreja, ela acaba... Eu acho isso muito legal. A igreja católica, em muitos sentidos, ela mantém isso, né? Não adianta, é a igreja mais tradicional do cristianismo, ela mantém esse espírito de reverência que ela causa na gente no momento em que você entra nela. Né? Você entra dentro de uma igreja católica, você não entra conversando, batendo papo. Né? Eu não estou dizendo que esse é o jeito certo, é o jeito errado, mas em termos de reverência e o quanto isso impacta a gente, é uma coisa que a igreja conseguiu manter ao longo de todos esses milênios, né? Ao longo de todos esses séculos. Então, é interessante observar que essa reverência, ela foi construída, era para ser assim, a igreja desejava que fosse desse jeito,
Então, quando você entra dentro da igreja e você vê aquelas imagens pintadas em ouro, os seres santos com auréolas ao redor da sua cabeça, lembrando dos seus martírios, né? Vale lembrar que eu vou, a nível de sacanagem, uma brincadeira, mas olha o que Michelangelo faz dentro da Capela Sistina, né? Ele naquela perspectiva maravilhosa, cheia de críticas que ele faz à própria igreja, né? E depois, enfim, você pode falar sobre isso em outro momento, mas aquele teto da Capela Sistina e a cena do juízo final, cheio, lotado de críticas à própria igreja, ele não deixa de falar dos mártires. Ele não deixa de falar de pessoas-chave de dentro do cristianismo. Gente que morreu grelhada, gente que morreu escalpelada, né? Então você tem os santos ali aparecendo para poder lembrar as pessoas dos sacrifícios que os cristãos passaram para que a mensagem chegasse até nós. Então, de certa maneira, você vê que a igreja ela não abandona a simbologia, né? Ela vai ser criticada, às vezes, por exagerar no seu uso, né? A simonia, o nicolaísmo, você vê críticas a esse exagero, mas a igreja, ela procura o equilíbrio, ela vai buscar o equilíbrio, mas ela não abandona. Ela não abandona, os símbolos continuam sendo extremamente importantes, né? Então, a gente percebe isso, claro, né? Da igreja primitiva em diante vão haver transformações, mas nunca o abandono completo. A própria cor é simbólica, né? Então, essa coisa Sim. de usar o dourado, o azul, o vermelho, eles tiram isso da Bíblia, né? Porque a Bíblia faz referência ao ouro que existe no céu. Então, o azul é utilizado para o manto de Maria, então lembra as cores também celestes. E os espaços dentro dessa arquitetura, eles ganham significados especiais. Então, se a gente vai ver lá o Panteão Romano, tinha a cúpula. Essa cúpula agora passa a ser entendida como a abóbada celeste. Já era no período romano, já tinha essa intenção, né? Uhum. De colocar o homem no centro, dentro desse pensamento. Agora, a igreja se apropria da cúpula e entende como a abóbada celeste, e é ali onde estão as principais imagens. E principalmente a figura de Cristo. A gente vai ver o Cristo no trono, que é o Cristo do juízo final, com o rosto severo. Então começa a surgir esse medo também, né? Também procurar trazer as pessoas pelo medo do inferno, né? Algumas cenas, o gótico vai trazer um pouco disso. E aí vai criando todo um imaginário que até hoje se perpetua, né? Sim, você tocou no aspecto tão legal. A igreja vai se preocupar em beatificar aquilo em tentar, acho que essa palavra é certa, né? Ela vai tentar beatificar os deuses, né? O panteão, você já deve ter ido a Roma, né? Para poder entrar no panteão, você tem que esperar a missa, né? Eu tive a oportunidade de ir num domingo de manhã e a gente não podia entrar, tinha que esperar a missa. É engraçado, né? Porque você vê, era um local que os romanos usavam para adorar todos os seus deuses. E a igreja vai incorporar, fala assim, não, agora são os nossos santos, né? Como se ela estivesse beatificando, né, aquele espaço. Então, agora cada divindade romana passa a ser um santo cristão, né? Ali nas paredes. E é uma construção belíssima, né? Então, a igreja ela vai fazer uma reinterpretação muito sua para poder encaixar a visão cristã de mundo dentro daquilo que era a iconografia pagã, né? Ela vai se aproveitar disso, né? O Justiniano, enfim, a gente acabou até, né, durante a semana, quem teve a oportunidade de ver os slides, né, que a gente acabou mostrando os objetos do museu, o quanto você vai ver os símbolos cristãos passando a fazer parte do cotidiano, de objetos cotidianos das pessoas. Por quê? Porque passa tudo a carregar uma simbologia profunda. Quer dizer, quem hoje em dia vai comer na sua casa ou vai fazer um pão na sua casa e desenha uma cruz no seu pão? Não, é muito difícil alguém fazer isso. Na verdade, eu não conheço ninguém. Ou se vai tomar um suco de uva, tem que fazer o sinal da cruz antes de beber o suco de uva. Ou tem o seu copo, por exemplo, vai estar escrito a cálice da vida. A gente não usa, a gente não faz mais isso. Mas chegou um determinado momento da igreja em que ela procurou trazer o cristianismo e a simbologia cristã absolutamente para próximo da sua vida.
né? Então, as lamparinas tinham símbolos cristãos, né? As moedas traziam símbolos cristãos, mesmo que fossem moedas usadas em toda a extensão do império e passassem pelas mãos de pessoas que não eram cristãs. Então, isso passa a ser super comum, né? Eu não diria que isso banalizou o cristianismo. Eu acho que fez o efeito muito mais de divulgação do cristianismo, e me parece ter sido bem eficaz, né? Porque senão você não teria no cristianismo hoje a maior religião do mundo, mas, de certa maneira, foi uma forma de você divulgar a fé cristã. Então, a iconografia, nesse momento, ela deixa de ser só um elemento puramente sob o controle da igreja, para passar a ser uma coisa... determinados símbolos passaram a ser absolutamente comuns, utilizados no cotidiano das pessoas, né? Às vezes, em sala de aula, eu estou mostrando para os alunos, né? Então, assim, cada obra de arte, ela tinha uma característica específica. Por exemplo, determinado santo, João Batista, ele, né, tinha uma iconografia, um jeito de estar, né? E assim todos os santos. E aí, às vezes, os alunos perguntam, mas eles entendiam isso? Sim, né? Assim como nós hoje usamos o letramento, né? Nós lemos as coisas, eles liam imagens. Então, eles olhavam para aquelas imagens e eles identificavam os santos, como hoje a gente faz a leitura do texto, e a gente acabou perdendo um pouco dessa relação com a iconografia. Mas para eles isso era uma coisa muito mais presente. Sim. E eles tinham uma capacidade de interpretação desses símbolos muito maior do que nós temos hoje. Um símbolo, por exemplo, que Jesus, eu quero imaginar, né? Jesus nunca teria feito esse símbolo, mas ele se torna praticamente viral, né? Ali no cristianismo primitivo, especialmente, eu diria assim, mais para frente, no século IV para frente, e aí vai ser muito explorado no Império Bizantino, é esse símbolo aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? Jesus adotando esse símbolo. Eu não vou conseguir fazer aqui na frente da câmera, com a mão, né? Jesus fazendo assim, né? Com aqui, acho que aqui eu consegui, né? Aqui. Esse símbolo aqui com a mão, né? Então, você tem o X, o R, né, de Crestos, né, a possibilidade de representação da Trindade, de você ter Jesus Cristo se curvando acabei dando certo. De Jesus se curvando, né, a humanidade. Então, assim, perfeito que você falou. Você vai ter muitos símbolos que as pessoas elas vão identificar, são símbolos criados para as pessoas poderem identificar toda a mensagem na hora que elas batem o olho. Eu não imagino Jesus fazendo esse símbolo aqui para a moçada, mas ele passa a ser bastante utilizado. Você vai ver muitas vezes Jesus aparecendo na iconografia fazendo esse gesto, né? E é um gesto característico que representa tanto o nome dele quanto a sua divindade. Muito legal isso, né? E pequenas mudanças, né? Porque aí isso já mudou aqui, é porque tá falando, né? Quando ele tá falando discurso, aí a mãozinha já do outro jeito. Então, uma pequena mudança. Se tem as mãos levantadas, assim, tá orando. Sim. Então, o próprio gesto já demonstra, né, as feições do rosto. Então, tem o Cristo do Bom Pastor, que é um rosto mais dócil, e o Cristo, quando está sentado no trono, já é um Cristo severo, né, do julgamento. Juízo final, também se cria toda uma iconografia em cima da cena do juízo final. E essa depois, mais tarde, já no período gótico, principalmente também barroco, vai passar para o frontão da igreja, bem na frente, que é já para colocar a mensagem muito clara. Daqui da porta para fora, já sabe, né? O que te aguarda. É verdade. É interessante isso, né? Jesus Cristo, ele vai de líder popstar a um senhor severo muito rapidamente, né? Se você pega o Cristo pintado pelo Michelangelo na Capela Sistina, gente, é Apolo. É um Jesus do peito rasgado, da barriga de tanquinho, naquele momento com as suas vergonhas cobertas, né? Possivelmente Michelangelo tenha feito Jesus assim, muitos outros personagens ele não fez, mas Jesus ali coberto, né, com as suas vergonhas, mas um Jesus rasgadão, né, é um Apolo, Jesus é um Apolo, né, e aí você vai, por exemplo, o barroco, e aí você já tem um outro Jesus, né, um Jesus mais
contrito, até porque o barroco era justamente fruto da Contra-Reforma, né? Mas exatamente, mais humildão, né? É bem legal de a gente perceber como o Jesus bizantino também é bem interessante. Esse primeiro Cristo, eu preciso fazer um Cristo que carregue em si as chagas, mas que ao mesmo tempo não pareça um ser fraco. Então, é interessante você perceber, por exemplo, o Cimabue, em algumas obras que ele produz ali, ele vai apresentar um Jesus que os músculos, eles são relativamente aparentes. Mas quando você chega, por exemplo, nas costelas, as costelas são aparentes. Então, esse é um Jesus que está lânguido de fome, mas ao mesmo tempo ele não perde a sua força. Né? Então, a forma de você representar Cristo também é uma forma de você tentar vender uma imagem dele. Né? Isso, eu diria, né, que em muitos sentidos isso corre-se num determinado momento o risco de banalizar a figura de Cristo. Mas, por incrível que pareça, não me parece ter sido o caso para a maioria das pessoas durante a Idade Média. Né? Pelo menos o que a gente vê na literatura de maneira geral, nos livros que trabalham religiosidade, né, nesse primeiro momento do cristianismo, no próprio contexto da Idade Média, é que as pessoas olhavam para esses símbolos com contrição, né? Usando a expressão católica, né, com veneração, né? Vamos tentar aqui não usar a expressão adorar, né? Mas as pessoas olhavam para esses símbolos de fato como símbolos que traziam em si a autoridade do próprio Deus. Então era fundamental ter o símbolo. Né, primeiro para você manter a própria religiosidade em dia, e depois para você também manter essa perspectiva constante do sagrado na cabeça das pessoas. Né? Então, é bem interessante ver, talvez caiba até um estudo, né, isso daí, a iconografia de Cristo ao longo da história, né? Como vai mudando, né, ao longo do tempo. Exatamente. Rodrigo, olha o tempo, acabou! Como pode, né? Acabou, rápido, né? Gente, mas é para deixar um gostinho de quero mais. O pessoal comentou aí muita coisa legal. Depois você entra aí nos comentários, responde aí as perguntinhas. Pode deixar. Que bom que vocês acompanharam a gente aí firmes até o final. Um assunto empolgante, porque na verdade a gente assim foi lá, pulou para barroco, foi para o No final deu uma volta, né? Uma confusão aí, né? Mas o importante é que a gente conversou aí de muita coisa interessante aí que mostra o quanto esse cristianismo ele precisou, em certa medida, vamos dizer assim, dessa questão iconográfica para ser disseminado, né? Essa foi a maneira, o instrumento que o cristianismo foi disseminado, principalmente em uma sociedade que era iletrada. Então, essa iconografia, ela fez parte, desde os seus primórdios, e fez parte do cristianismo, faz parte até hoje, a iconografia ela está presente, e muitas das concepções que nós temos hoje de cristianismo, de religião, elas estão ainda atreladas a essas imagens, mesmo que muitas delas, às vezes, nem sejam aprovadas pela Bíblia, ou estejam de acordo com a Bíblia, mas elas fazem parte do nosso imaginário. Então, estudar, entender como que isso vem, quais as influências que isso trouxe da arte grega, romana, da arte árabe, isso é importante para que a gente compreenda o cristianismo hoje, né? O que somos hoje como cristãos, né? E qual o papel de tudo isso. E eu acho que, assim, a arqueologia e esses símbolos e essa própria arquitetura, essa arte sacra, ela nos traz muitas dessas informações, desses indícios. Rodrigo, eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito. Foi muito gostoso conversar sobre esse assunto. Agradeço ao nosso público que esteve aí com a gente, firme. Que legal que vocês gostaram. Então, é um convite aí para a gente voltar de novo, né? É isso aí. E a ideia é essa, né? Foi uma alegria. As palavras finais. Eu acho que o que a gente pode deixar e aprender muito disso é que, às vezes, a gente julga mal, né, a iconografia, de maneira geral, da igreja. É muito legal a gente conhecer a iconografia dos cristãos primitivos, pessoas que lutaram para poder deixar a mensagem que hoje a gente carrega no nosso peito, a nossa religião.
E, por outro lado, também, ao invés de julgar, né, você entra dentro de uma igreja, ouvir a simbologia sendo usada, a gente passar a desenvolver sobre isso o conhecimento e por conseguinte, o respeito. Né? Acho que isso é muito importante, né? Ao invés de a gente julgar, a gente aprender, né, absorver, né, essa coisa tão legal que é o conhecimento a respeito da nossa própria religião. Foi um prazerzaço estar com você e também participar dessa coisa incrível que é a curadoria do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Eu faço votos de que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês, que é lindo. E, enfim, se um dia acontecer de vocês precisarem da gente, vai ser uma alegria poder ajudar de novo. Que ótimo, vamos precisar sim. Gente, muito obrigada por tudo, por terem nos acompanhado aí. Semana que vem, segunda-feira, a gente coloca uma outra exposição. Vamos ter aí uma duplinha de Rodrigo Silva semana que vem, né? Todo mundo estava esperando, agora chegou a vez dele. Ele montou uma exposição muito bacana sobre o livro de Atos. E aí, sábado que vem, a gente tem a live com ele, tá? Então, a gente começa com o genérico e depois vai para o original. Imagina, né? Legal que é um historiador, agora um arqueólogo, né? E aí a gente vai tendo diferentes olhares aí para o nosso acervo. Então, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Muito obrigada, Rodrigo. E uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo. Tchauzinho, pessoal. Valeu, muito obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.